Olha, imagina só essa cena. Uma figura sozinha, talvez de branco, vagando numa colina, assim, isolada, já no fim do dia. É uma imagem forte, né? E ela surgiu de vários recortes de jornais antigos, anotações de folclore, até um diário pessoal que a gente recebeu para analisar hoje. A grande pergunta que fica pairando sobre esse material todo é: quem é essa figura? Que história trágica esses pedacinhos de papel contam sobre essa tal noiva de Hollow Hill? É uma história que parece ecoar em várias dessas fontes que a gente tem aqui. E a nossa missão hoje é justamente mergulhar nesses documentos, sabe? Investigar as pistas que eles dão sobre a origem dessa lenda. Certo. E o que ela realmente significava, né? Para aquelas pessoas do Velho Oeste, lá no finalzinho do século XIX. Por que essa história específica de uma noiva fantasma teve tanto impacto? A ideia não é só recontar por recontar, né? É tentar desvendar o que está por trás, usando as peças que a gente tem aqui. Bom, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O que esse material nos diz sobre o mundo onde essa lenda floresceu? Olha, as fontes pintam um quadro bem claro de uma época e um lugar bem específicos. Final do século XIX, né? Bem no coração do território de mineração do oeste americano. E tem vários fatores que aparecem nesses documentos que parecem ter sido assim um terreno fértil para essa história surgir. Lendo alguns desses artigos de jornal da época que você juntou, nossa, a instabilidade da corrida do ouro é muito clara, né? Muitas notícias de gente desaparecendo, acidentes. É impressionante. Sem dúvida. Esse é um ponto-chave que várias fontes confirmam. A figura do noivo como garimpeiro, que é mencionada em algumas anotações sobre a lenda, é fundamental. As áreas de mineração eram, notoriamente perigosas. Instáveis. Homens desapareciam com uma frequência assustadora. Podia ser acidente na mina, como você falou. Sim. Assalto na estrada, ou até como um dos relatos pessoais sugere, homens que simplesmente decidiam largar tudo, sabe, inclusive as promessas feitas, para tentar a sorte em outro lugar, e iam embora. Isso cria uma tensão enorme, eu imagino. A esperança da riqueza, né, que é permitir o casamento, uma vida nova. E do outro lado, o medo constante do abandono, da perda que podia acontecer a qualquer momento. E essa tensão aparece mesmo em várias das histórias pessoais que a gente viu. Correto. E essa vulnerabilidade toda nos leva para outro ponto crucial que está bem destacado no material sobre o contexto social da época. O papel das mulheres e como o luto romântico era visto. Ah, sim. Muitas das chamadas noivas do Oeste, como um dos textos históricos descreve, viajavam distâncias enormes, baseadas só em cartas e em promessas, apostando tudo no futuro com homens que, às vezes, mal conheciam. O diário que a gente tem aqui, embora não seja diretamente da lenda, descreve bem essa ansiedade da espera, sabe? Faz todo sentido. E o detalhe do vestido de noiva abandonado? Esse aparece em quase todas as versões da lenda que a gente encontrou nas anotações. Isso torna a tragédia muito visual, muito concreta, né? É um símbolo poderosíssimo. Um vestido de noiva naquela época, naquele lugar de tanta dificuldade, não era só uma roupa, né? Era um investimento enorme, cheio de significado. Sim, claro. Significava a promessa de futuro, de família, de uma certa estabilidade social. Então, encontrar esse vestido abandonado, ou, como algumas versões dizem, ver a noiva fantasma ainda usando ele, só que rasgado, sujo, isso amplifica demais a sensação de uma vida promissora que foi interrompida brutalmente. É quase a materialização da esperança despedaçada. Nossa, e essa figura da mulher abandonada ou traída pela morte parece ser algo que se repete, né? Lembro de ter visto nas suas notas sobre folclore algumas comparações com outras lendas parecidas. Sim, essa conexão é fundamental e está bem documentada nos estudos de folclore que você incluiu. A noiva de Hollow Hill se encaixa num arquétipo que ultrapassa a cultura, sabe? No folclore anglo-americano, por exemplo, tem as Wailing Women, as mulheres que choram suas perdas para sempre. Na tradição hispânica, que também era presente no Oeste, a figura da La Llorona é muito forte, a mãe chorando pelos filhos perdidos. La Llorona, claro. São personificações da dor que não consola,
da busca sem fim por algo ou alguém que foi tirado delas. A nossa noiva é então uma variação desse tema universal, mas adaptada para as ansiedades específicas da vida na fronteira americana daquela época. Ok, acho que entendemos melhor as pessoas, o drama humano que está refletido nessas fontes. Mas e o lugar? Hollow Hill, a Colina Oca, o nome por si só já é sugestivo. E vários relatos parecem dar muita importância para o cenário. Com certeza. O nome Hollow Hill, Colina Oca, que aparece nos mapas antigos e nos relatos locais que a gente analisou, já carrega essa ideia de vazio, né? De isolamento, talvez até de um lugar meio infértil ou amaldiçoado. Isso reflete diretamente o medo muito real da época, que a gente vê nos textos. O medo da natureza selvagem, do desconhecido. Então a fronteira era vista como um lugar perigoso, não só fisicamente, mas talvez espiritualmente também. Essa era a ideia. Exatamente. A floresta densa, a colina isolada do vilarejo, esses locais, na mentalidade da época que está documentada aqui, representavam o limite da civilização. O ponto onde as leis dos homens meio que perdiam a força, sabe? Onde o controle era uma ilusão. Era a fronteira entre a segurança relativa da comunidade, simbolizada ali pela promessa do casamento, e o selvagem, o indomado, onde qualquer tipo de perigo, fosse natural ou sobrenatural, podia estar esperando. A própria paisagem, como é descrita em alguns contos mais atmosféricos, vira quase uma personagem, um reflexo dessa hostilidade do ambiente. Que interessante. Então a análise dessas fontes sugere que a lenda não é só sobre a perda pessoal da noiva. Ela também meio que encapsula o medo coletivo desse ambiente que podia literalmente engolir as pessoas e os sonhos delas. Isso muda um pouco a perspectiva. Pois é. E sobre o ato de ver o fantasma. As anotações sobre as crenças locais dizem que é um aviso, mas um aviso de quê exatamente? Aqui as fontes sobre o folclore local ficam particularmente interessantes. Elas detalham interpretações bem específicas para cada aspecto da aparição. Não é só viu um fantasma, vai dar azar. Tem uma gramática simbólica nisso tudo. Como assim? Por exemplo, o fato dela estar sempre vagando e chorando, como vários relatos descrevem. O que isso significava? Esse comportamento, segundo a interpretação registrada em algumas das suas notas, simboliza a incompletude. Ela está presa, entende? Incapaz de seguir adiante, de encontrar descanso, porque o destino dela, o casamento, formar uma família, a vida adulta em si, foi interrompido. Ela é a própria encarnação do vazio deixado pela perda. Um ciclo de dor que nunca se fecha. Uma espécie de limbo eterno. E o aviso de perda, para quem a vê. Como isso funcionava na prática, segundo essas crenças? O que as fontes dizem? Olha, como a própria fantasma existe nesse estado de perda para sempre, avistá-la funcionaria como um presságio direto. Quase. Contagioso. Nossa. As fontes sugerem que a crença era que a pessoa que visse a noiva também estava destinada a enfrentar uma perda significativa, talvez no amor, talvez na sorte com a mineração, ou até na própria vida. É como se a dor dela fosse tão intensa que transbordasse para o mundo dos vivos, marcando quem testemunhasse aquele sofrimento. Que ideia sombria. E tem outro detalhe que aparece em algumas versões da lenda que você destacou. A flor, às vezes falam que está murcha, às vezes até com aparência de sangue. O que esse elemento acrescenta? Esse detalhe da flor é crucial e carregado de simbolismo, como aponta um dos estudos folclóricos que a gente tem aqui. A flor oferecida pela noiva fantasma não é bem um presente, é mais um objeto de transferência simbólica. Transferência? Como assim? Ao oferecer a flor, ela estaria, na verdade, oferecendo o fardo dela, a dor dela, a maldição dela. Então pegar a flor seria aceitar o destino dela para si. Exatamente. Significaria trazer aquele sofrimento para sua própria vida. Funciona como um aviso direto, quase uma armadilha sobrenatural contra a imprudência de se envolver demais com o luto e a dor de espíritos atormentados. Entendi. É uma lição folclórica clara. Cuidado, a dor do outro, especialmente a de um espírito, pode acabar virando a sua.
Mostra como essas histórias também serviam para ensinar uma certa cautela em relação ao mundo espiritual, né? Fascinante. Isso mostra bem como essas lendas que surgiram dessas condições que as fontes descrevem eram muito mais que só entretenimento, né? Eram jeitos de processar o medo, o inexplicável e talvez até de reforçar certas normas sociais ou precauções. E é impressionante como essa figura persiste. Você até marcou uma referência de como algo parecido aparece na cultura pop recente no jogo Red Dead Redemption 2. Sim, sim. A inclusão de missões ou encontros no jogo que é com a lenda da noiva de Hollow Hill ou figuras fantasmagóricas parecidas, em jogos como o Red Dead Redemption 2 é um ótimo sinal da força dessas narrativas. Verdade. Dentro do universo do jogo, que recria o Velho Oeste, essas lendas adicionam camadas de profundidade, de mistério, de autenticidade folclórica. Mostram um reconhecimento de que, para as pessoas da época, o sobrenatural não era algo totalmente separado. Era mais um elemento real e perigoso da vida na fronteira, tão presente quanto, foras da lei ou animais selvagens. As fontes que a gente tem sugerem que essa linha era bem tênue para eles. Certo, depois de analisar todos esses fragmentos, os recortes de jornais, o diário, as notas de folclore, os estudos históricos, qual é a conclusão? A noiva de Hollow Hill existiu mesmo? A gente consegue identificar uma mulher específica por trás da lenda com base nesse material? Olha, com base no que a gente analisou aqui, é muito improvável que a lenda se refira a uma única pessoa real, identificável. Embora, sim, sem dúvida nenhuma, tenha havido inúmeras tragédias individuais, mulheres abandonadas, noivos desaparecidos, mortes prematuras, que podem ter inspirado elementos da história. Sim. A noiva de Hollow Hill funciona muito mais como um construto, sabe? Um retrato composto. Ela é uma mistura das ansiedades, dos medos profundos, das tragédias românticas e das duras realidades que muitas pessoas, especialmente mulheres, enfrentavam naquele ambiente tão volátil do Velho Oeste. As fontes, quando a gente olha para elas em conjunto, apontam bem para essa interpretação. Então ela é mais um símbolo poderoso do que o fantasma literal de alguém específico. Precisamente. Se a gente conectar todos os pontos que levantamos a partir dos materiais, a história dela meio que encapsula uma verdade sombria daquela era, a de que a natureza implacável, a vastidão perigosa do território, a instabilidade econômica e até a falha humana representada pelo noivo ausente, seja por morte, acidente ou abandono, podiam destruir sonhos e promessas a qualquer momento. A noiva de Hollow Hill vira assim um reflexo potente das angústias coletivas de um tempo e lugar. Ela personifica esse choque brutal entre o desejo humano de construir uma vida estável, amorosa, e a realidade, muitas vezes cruel e imprevisível da fronteira. Portanto, essa nossa análise das fontes nos mostra que a noiva de Hollow Hill é bem mais que uma história de terror para contar na fogueira, né? Ela é um espelho complexo de uma era. Reflete esperanças que eram, incrivelmente frágeis e medos que eram muito reais para quem tentava a vida na fronteira americana. Exato. Um lugar onde a promessa de um futuro melhor sempre andava ali lado a lado com a sombra da perda, do perigo e do vasto desconhecido. Essa é uma ótima síntese do que o material sugere, sim. Ela personifica bem essa tensão que era inerente ao contexto histórico e geográfico que as fontes descrevem. Uma figura trágica, sem dúvida, mas também um repositório de significados culturais profundos sobre aquela experiência específica. E analisar tudo isso a partir desses materiais que a gente juntou nos leva a pensar, né? Que figuras, que fantasmas, será que assombram as nossas paisagens hoje em dia? Sejam paisagens físicas ou metafóricas. Olhando para as nossas próprias ansiedades sobre instabilidade econômica, sobre relacionamentos que são mediados por tecnologia, futuros incertos, o choque entre o que a gente sonha e o que a realidade impõe, será que a gente não está criando as nossas próprias lendas urbanas? Ou narrativas digitais que funcionam de um jeito parecido? É uma boa pergunta. Que histórias a gente está contando, talvez sem nem perceber, que refletem os medos e as esperanças específicas do nosso tempo? Fica aí a reflexão.